Boa noite, gente. Para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhecia já, meu nome é Daniela. Eu vou dar continuidade à parte geral de Direito Civil. Hoje eu vou dar as aulas 9 e 10, então vai ter uma dobradinha. Eu vou iniciar um assunto novo, que é a teoria do fato jurídico. Pode passar, por favor. E aí, cumprindo, como eu sempre menciono, eu vou abordar esses pontos do edital. Então, as duas aulas hoje vai abranger todos esses pontos do edital. Pode passar, por favor. Bom, a teoria do fato jurídico é uma teoria que tem uma importância, uma relevância para o direito como um todo. Não é uma teoria exclusiva do direito civil. A gente acaba estudando ela no direito civil, mas ela pode ser aplicada em outros ramos do direito. O fato seria qualquer ocorrência que pode interessar ou não ao direito. Então, na realidade fática, situacional, existem diversos fatos em todos os âmbitos das nossas vidas que, se for relevante para o direito, ele pode vir a ser um fato jurídico ou não. Então, o fato jurídico seria uma espécie do fato lato sensu. O fato jurídico é o acontecimento, por vezes, emanado da natureza ou do comportamento, da vontade humana, relevante para o mundo jurídico e apto a produzir efeitos jurídicos. Então, a partir do momento em que o legislador compreende que determinado fato tem uma relevância e deve ser prevista e regulamentada pelo ordenamento, ele passa a prever aquela atitude, aquele fato, por meio de uma norma jurídica. Então, aqui Pontes de Miranda, quando ele ilustra o fato jurídico, inserido no mundo dos fatos, ele engloba o mundo dos fatos como tudo que não é e o que é relevante para o direito, e dentro uma parte que compõe tudo que é fato jurídico. Bom, e o que faz um determinado acontecimento deixar de ser meramente um fato, um acontecimento, para ser imputado e conceituado como um fato jurídico? É a previsão normativa. É a norma que qualifica um ato ou um acontecimento como banal e passa a ser incorporado pelo ordenamento jurídico. E aí, a partir de então, a doutrina construiu uma cadeia composta pela previsão normativa, que é exatamente essa norma que passa a regulamentar um determinado fato, a concreção, que seria a materialização do acontecimento previsto na norma. Então, quando aquele fato ele ocorre no mundo fático e ele se subsume à norma jurídica, há uma materialização daquele acontecimento por meio da previsão da norma. A incidência é exatamente esse ato de subsumir o fato à norma até chegar à juridicização, que é o acontecimento previsto na norma, se tornando, portanto, um fato jurídico. Então, para compreender o que é dividindo o que é um fato de um fato jurídico, é meramente a previsão de uma norma, que obviamente foi eleita pela relevância jurídica que foi dada para aquele determinado acontecimento. E aqui eu trouxe um exemplo de como a gente pode observar nas nossas relações sociais que muitos dos fatos e acontecimentos que acontecem há muito tempo, em determinado momento até então não tinham uma relevância para o legislador, não tinha uma relevância pela ótica social, econômica, política, e aí então passa por alguma razão a ser incorporada no ordenamento jurídico diante de algum clamor social ou de alguma questão política, econômica. E aí eu trouxe o bullying, né? Eu acho que, independentemente de qual geração a gente faça parte, todo mundo, na época de escola, ou sofreu, ou vivenciou, ou praticou bullying com alguém. E até então, o bullying era algo do acontecimento, da vivência social, da escola, né, que envolvia familiares, a comunidade, a própria escola, os coordenadores, mas isso nunca fez parte do ordenamento jurídico. Nunca houve a preocupação, até algum tempo atrás, de se incorporar esse fato e de se prever esse fato como algo relevante para o direito. E aí, de um tempo para cá, muito por conta do clamor social, de muitas das notícias que apareceram na mídia, passou a ver a importância e deu uma relevância maior para esse ato que é o bullying e que hoje foi incorporado no ordenamento jurídico. Então, hoje, o ato do bullying, e aí a própria lei define em que ele consiste, quais as hipóteses, quais os efeitos e sanções, hoje ele é um fato jurídico. Até então ele era meramente um fato banal. Então, como ele passou a ser previsto, ele passou a ser um fato jurídico. Bom, então o conceito de fato jurídico. Então a gente já sabe que ele parte de um fato banal,
mas que ele passa a ser reputado relevante no ordenamento jurídico e ele passa a ser qualificado pela norma. Então, a consequência dessa incorporação do fato pela norma jurídica e pelo ordenamento como um todo é a aptidão de produzir efeitos jurídicos, sejam eles efeitos aquisitivos, conservativos, modificativos ou extintivos. Pontes de Miranda, quando ele traça e define os fatos jurídicos, ele entende que não necessariamente o fato jurídico ele vai produzir efeitos. Havia uma discussão na doutrina que entendia que todo fato jurídico deve necessariamente produzir efeitos. E se ele não produzir efeitos, ele não se enquadraria como um fato jurídico. No entanto, Pontes de Miranda ele traça e inova na doutrina e hoje é praticamente pacífico o entendimento de que o requisito para ser fato jurídico, no que diz respeito à produção de efeitos, é meramente a aptidão de produzi-los e não necessariamente produzi-los. Então, boa parte da doutrina entende hoje que existem fatos jurídicos que não produzem efeitos. São exceções, mas eles existem. Então, basta ter aptidão para ser conceituado como tal. Para um fato jurídico existir, a norma jurídica deve incidir sobre o suporte fático. Contudo, não basta que o fato exista para produzir efeitos. Então a gente vai entrar daqui a pouco nos planos do mundo jurídico, em que necessariamente para um fato jurídico produzir efeitos, via de regra ele tem que ser também válido. Então quando a gente for estudar a teoria do negócio jurídico, a gente vai passar pelos 3 planos: o plano da existência, o da validade e o da eficácia. E aí Pontes de Miranda que traz isso para o mundo jurídico no âmbito nacional, inspirado na doutrina alemã, e ele que passa a construir esse entendimento dos planos no mundo jurídico. Eu vou traçar bem rapidamente apenas os principais pontos dos planos, mas mais para frente na aula eu vou abordar cada um de forma mais aprofundada. O importante da compreensão desses planos no mundo jurídico é que são planos que devem ser analisados de forma autônoma e independente. Então, não necessariamente a norma que existe será válida e será eficaz, não necessariamente a norma válida será eficaz e vice-versa. Então, o plano de existência, que é o primeiro plano quando a gente vai analisar um fato jurídico, é verificar o plano do ser, o plano ontológico. E neste plano deve haver o preenchimento dos pressupostos. Então, existem pressupostos, elementos estruturais, que não estão previstos na lei, porque o plano de existência é um plano pré-jurídico, pré-judicial, que não atingiu ainda a incidência normativa, mas que a doutrina e a jurisprudência construiu, que a gente vai ver daqui a pouco. O plano de validade já é o plano normativo, é o plano eminentemente da norma jurídica. Então é a própria norma e a lei que vai determinar quais são os requisitos de validade e que são essenciais para que aquele ato e aquele fato jurídico sejam válidos. E por fim, a última escada, de acordo até com a escada pontiana, o plano da eficácia, que é o plano de controle de efeitos. É quando o ato ou o fato repercute no âmbito das relações sociais, repercute na órbita jurídica. Então, neste plano, afere-se os fatores de controle. Bom, ordinariamente, para que um ato jurídico surta efeitos, é preciso que ele exista e seja válido. No entanto, existem algumas exceções que o próprio ordenamento traz em que um ato inválido pode também surtir efeitos. E aí, o artigo 1561 é um ótimo exemplo em que demonstra que não necessariamente o ato inválido não repercutirá nenhum efeito na órbita jurídica. E esse artigo ele trata do casamento putativo. Vocês vão estudar mais para frente nas aulas de direito de família e que existem alguns impeditivos no casamento. Então, por exemplo, se alguém se casa desconhecendo com a sua irmã, esse é um casamento nulo, né? Tendo em vista que o ordenamento veda qualquer tipo de relação próxima entre irmãos e pais. No entanto, se aquelas partes estavam de boa fé e desconheciam a filiação biológica, a vinculação biológica, é possível que até com o conhecimento dessas partes, de que esse casamento era nulo por conta da filiação, os efeitos eles permaneçam e sejam preservados.
em especial com relação aos eventuais filhos que eles tenham, ao eventual regime que eles tenham celebrado. Então, é como se o ordenamento jurídico tivesse empregado efeitos a um ato inválido, a um ato que, a princípio, ordinariamente, não repercutiria efeito nenhum. E aí, lembrando que o único plano que é prejudicial é o plano de existência. Um ato que é inexistente, ele é um nada jurídico. Então, um ato inexistente nunca vai produzir efeitos na órbita jurídica. Bom, e aí, dando continuidade ao conceito de fato jurídico, com relação à aptidão dos efeitos na sociedade, nas relações sociais, os efeitos eles podem serem aquisitivos, ou seja, por meio da aquisição de direitos, que consiste, a propriedade surge quando o bem se subordina a um dominus. Isso pode se dar no âmbito material, quando a gente pensa numa propriedade, isso pode se dar no âmbito imaterial, quando a gente pensa em, por exemplo, cessão de direitos autorais ou direitos da personalidade. E aí o Código Civil de 16 previa taxativamente quais as hipóteses, quais os requisitos e como a aquisição de direitos se dava. O Código Civil de 2002 não repetiu essa previsão, então o ordenamento do Código especificamente de 2002 não prevê, só que a doutrina, a jurisprudência, ela acaba abarcando esse conceito de 16 para compreender o que é a aquisição de direitos. E aqui você pode adquirir os direitos mediante ato do adquirente ou por intermédio de outrem. Você pode, por meio de uma pessoa, adquiri-los para si ou para terceiros. E aqui o destaque que eu dei, que eu vou destrinchar um pouco, dizem-se atuais os direitos completamente adquiridos e futuros os cuja aquisição não se acabou de operar. Eu vou agora destrinchar os conceitos do que seriam esses direitos futuros, que é algo que aparece muito nos concursos e tem uma relevância grande, principalmente para os negócios jurídicos. Bom, então esses são os diferentes conceitos para direitos futuros que estavam previstos no Código de 16. A expectativa de direito. O que é a expectativa de direito? É a mera possibilidade de sua aquisição, uma vez que ainda não foi incorporado ao patrimônio jurídico de uma pessoa. Então, o exemplo que a gente pode trazer no âmbito dos negócios jurídicos contratuais se dá na fase das tratativas para a celebração de um contrato. Então, quando as partes ainda estão negociando, discutindo como que vão se dar os termos de um contrato, nesse momento não há uma vinculação direta, automática, de direitos e deveres, mas essas tratativas de direito já correspondem a uma expectativa de direitos de ambas as partes de que aquele contrato será celebrado. O direito eventual. O interesse do titular ainda não se encontra completo, pelo fato de não se terem realizados todos os elementos básicos exigidos pela norma. Então aqui o direito eventual já dá um passo com relação à expectativa de direito, mas ele não completou um ciclo que a própria norma exige. Então não houve o preenchimento ainda de todos os requisitos ou de todas as fases, por isso que o direito ainda é eventual. E aí um exemplo que eu trouxe é o direito à sucessão legítima. Ele está previsto no ordenamento, é um direito que cabe a todos os sujeitos, mas ele só vai ser de fato implementado diante da morte do autor da herança. Então, nesse sentido, todos aqui vivenciam o direito eventual da suposto falecimento do pai e da mãe, de como isso vai repercutir no âmbito jurídico e patrimonial. E aí, por fim, o direito condicional, que somente se perfaz se ocorrer determinado acontecimento futuro e incerto. Futuro e incerto. Então, um exemplo aqui que eu trouxe. Vamos supor que uma parte prometa a outra a cessão de direitos autorais, caso determinada obra alcance a 10ª edição. Esse fato futuro, caso alcance a 10ª edição, ele é incerto, porque a gente não sabe se a 10ª edição vai ser atingida ou não. Se aquela obra for fracassada e não tiver venda suficiente, aquela condição ela vai permanecer presente e o direito não será adquirido até esse momento. Chegada a condição superveniente, se houver o advento da condição, então haverá a cessão de direitos. Bom, o outro possível efeito do fato jurídico é a modificação de direitos.
Então, diante da prática de atos ou a ocorrência de fatos jurídicos que impliquem a modificação das relações jurídicas. Essa modificação ela pode se dar na acepção objetiva, por uma eventual mudança de conteúdo ou objeto, ou ela pode se dar no polo subjetivo, se houver a mudança, por exemplo, de titulares. Isso pode se dar, por exemplo, a mudança, no caso dos titulares, pode se dar no contrato, no posterior contrato de inovação, que a gente vai estudar mais para frente, quando a gente for estudar os contratos e as obrigações, em que pode haver a mudança no polo ativo ou no polo passivo das partes contratantes. Então, esse é um exemplo de modificação de direitos. E a conservação de direitos. Os atos jurídicos podem ser destinados ao resguardo ou defesa de direitos, quando ameaçados ou quando já violados. E aí ele pode se desdobrar em alguns desses institutos que estão previstos no ordenamento. O atos de conservação, por exemplo, que é praticado pelo titular de direito quando vivencia ainda, não houve ainda a violação daquele direito, mas quando vive uma iminência lesão, ele pode se precaver por meio de ações cautelares. Atos de defesa do direito lesado, quando já houve a lesão a um determinado direito, o próprio ordenamento, desde a Constituição Federal, já prevê o direito constitucional à petição, direito de ação, para reaver ou para reparar eventual direito lesionado. Atos de defesa preventiva, ainda também em momento preventivo, antes da violação e diante de uma ameaça que é incontroversa, iminente, é possível ajuizar procedimentos próprios. E aqui o exemplo do interdito proibitório no âmbito das ações possessórias, quando o possuidor está sofrendo ameaça de turbação ou do esbulho, ele pode se apropriar de alguns institutos jurídicos para se precaver com relação à ameaça à posse. E a autotutela, que está prevista como uma exceção no ordenamento jurídico, ela só pode ser aplicada em casos excepcionais e quando a lei prevê, e ela pode ser verificada principalmente também no âmbito da ação possessória. Quando já houve, por exemplo, o esbulho, a lei confere ao possuidor que ele pode manter-se ou restituir-se por sua própria força, desde que o faça logo. Então essa é uma outra forma, um outro instituto que desdobra o efeito conservativo. E por fim, um outro possível direito previsto decorrência do ato ou fato jurídico é a extinção de direitos. Eles podem, um ato ou um fato pode levar à extinção de direitos, e aqui alguns exemplos: a renúncia da dívida, na verdade a renúncia de um crédito que você teria face de alguém, ou a própria decadência pelo decurso temporal, ou o falecimento do titular. Então esses seriam alguns exemplos. Até aqui ficou claro? Eu estou mais ou menos destrinchando o conceito amplo de ato e fato jurídico, e agora a gente vai entrar na classificação do fato jurídico em sentido amplo. Aqui eu deixei essa lousa, porque eu sempre vou acabar retomando para ficar mais claro o desenho para vocês, que às vezes tem uma confusão ato, fato, stricto sensu, lato sensu, então eu sempre vou tentar apontar aqui para ficar mais claro. Mas esse aqui é o quadro que vai seguir de norte para a gente. Pode passar, por favor. Bom, então as categorias do fato jurídico em sentido amplo. Então, partindo do fato jurídico, que o conceito a gente já verificou, partindo então dos fatos jurídicos naturais, que seriam o fato jurídico em sentido estrito. Os fatos jurídicos naturais, eles decorrem de acontecimentos naturais, que não envolvem diretamente um acontecimento à vontade humana, e ele está apto a produzir efeitos na órbita jurídica. Então é evidente que existem alguns acontecimentos naturais que são irrelevantes e que pouco ou nada afetam as relações sociais e o direito. Mas há fatos jurídicos que passam inclusive a ser fatos jurídicos e passam a ser previstos pela norma porque de alguma forma repercutem juridicamente e foram previstos pela norma. O fato jurídico ele vai ser dividido, o fato jurídico natural, ele vai ser dividido em fato jurídico natural ordinário e extraordinário. O fato jurídico natural ordinário é o evento natural previsível e comum, que acontece no dia a dia e que não causa grandes surpresas pelo mundo jurídico, pela sociedade como um todo. Então, trazendo aqui um comparativo. Uma chuva em alto mar é um acontecimento e um fato natural, mas ele provavelmente é irrelevante para o mundo jurídico.
Ele acontece distante e nada impacta. Agora, essa mesma precipitação, essa mesma chuva, se ela acontece na órbita urbana, por exemplo, na zona urbana, e de modo que a precipitação é enorme e excessiva e acaba impactando eventualmente um imóvel, que é objeto de seguro. Por decorrência dessa precipitação, esse imóvel acaba se deteriorando e surge aí, então, direitos e deveres daquelas partes que contrataram no contrato de seguro. A partir de então surge o dever por parte da seguradora de indenizar o proprietário e passa a haver o direito de pleitear, eventualmente, inclusive juridicamente. Então, aquele fato natural, que é a chuva em alto mar, é um fato natural irrelevante. Essa chuva que acontece causa todos esses efeitos jurídicos. Esse é um fato jurídico natural ordinário. O fato jurídico natural extraordinário é um evento decorrente também da natureza, que dispensa a ação humana, e por vezes imprevisível ou inevitável, como caso fortuito e força maior. E aqui um exemplo do contrato de transporte de pessoas. O contrato de transporte de pessoas, quando a gente for estudar os contratos em espécie e estudar a responsabilidade civil, a gente vai verificar que a responsabilidade do contrato de pessoa, do transporte de pessoas, é objetiva, ou seja, ao transportador não existe, na verdade, ao autor de uma ação indenizatória eventual, não há necessidade, não há o ônus de demonstrar e comprovar a culpa daquele transportador. Contudo, diante de força maior, no caso fortuito, diante da imprevisibilidade ou da inevitabilidade de impedir determinado fato, a responsabilidade acaba sendo afastada. Então, o artigo 734 do Código Civil prevê: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Então, nesse caso, esse caso fortuito, a força maior decorrente da natureza, ele tem efeitos, impactos na órbita jurídica, inclusive afastando a responsabilidade do transportador. Bom, saindo aqui dos fatos jurídicos naturais e entrando nos fatos jurídicos humanos. Tem como denominador comum a presença da vontade humana, que é o elemento volitivo, incluindo os fatos lícitos e ilícitos. Aqui, até esqueci de colocar, aqui seriam os atos lícitos. Com relação aos atos ilícitos, eu até coloquei aqui um sinal, a gente vai estudar numa aula específica dos atos ilícitos, que inclusive vai ser a próxima aula com a Cris. E há divergência na doutrina, porque há quem entenda que o ato ilícito, ele não poderia ser considerado um fato jurídico, tendo em vista que ele descumpre e ele vai de encontro com o ordenamento jurídico. Mas para a maior parte da doutrina, o ato ilícito ele entra nessa conjuntura, ele é estudado e, por mais que ele seja um descumpridor do ordenamento jurídico, ele compõe, é um fato jurídico sim. E os atos jurídicos, o ato sensu, que estariam dentro da órbita do ato lícito, ele acaba sendo subdividido em três. Então aqui, o ato jurídico em sentido amplo ou ato sensu. Então aqui, ele denomina-se ato voluntário e pode subdividir em ato jurídico estrito sensu e em negócio jurídico. A gente vai estudar daqui a pouco profundamente essas duas categorias. O ato fato jurídico, que eu também marquei aqui com um sinal, ele também é objeto de divergência da doutrina, porque Pontes de Miranda construiu esse conceito e hoje a doutrina, de modo geral, reconhece o ato fato jurídico como uma das espécies do ato jurídico, o ato sensu, mas há quem não coloque esse conceito dentro do estudo da teoria do negócio jurídico. Por quê? O ato fato jurídico consiste em um ato humano que envolve eventualmente uma vontade, um elemento volitivo, mas essa vontade ela não é objeto e nem requisito de relevância para a análise desse ato. Então, ainda que a vontade não esteja presente, ou ainda que a vontade não seja consciente, esse ato repercute efeitos na ordem jurídica. Então, um exemplo que é muito trazido na doutrina para a compreensão é de uma criança que compra um sorvete.
A criança, né, vocês estudaram as pessoas naturais, estudaram os absoluta e relativamente incapazes e o estatuto da pessoa com deficiência. Hoje, para o ordenamento, os únicos que são absolutamente incapazes de celebrar um negócio são os menores de 16 anos. Então, uma criança menor de 16 anos vai na padaria e compra um sorvete. Pelas circunstâncias e pela praticidade, pela cultura social, nenhum vendedor da padaria vai negar vender um sorvete para uma criança. A criança chega lá com o dinheirinho trocado, compra o sorvete e vai embora. Se pela lógica estrita do fato jurídico, da teoria do negócio jurídico especificamente, aquele contrato seria nulo, se a gente analisar friamente o ordenamento. No entanto, exatamente pela aceitação social desse tipo de prática, esse ato repercute sim em efeitos e esse ato não é inválido. O que ele é, na verdade, é um ato fato jurídico, porque a criança, por não ter uma maturidade de ter consciência de que, da sua própria vontade da celebração daquele negócio, ela acaba contraindo, adquirindo um bem, mas não necessariamente ela foi premida, ela foi incorporada daquela vontade. No entanto, não dá para a gente afastar um ato desse e alegar que ele é inválido. Então a doutrina passou a incorporar o ato fato jurídico. Então esse eu acho que é o exemplo que deixa mais claro a compreensão desse conceito. Bom, agora partindo para os atos jurídicos em sentido amplo. Seriam aqui. Já estudar esses dois conceitos agora. O ato jurídico estrito sensu, ele é uma simples manifestação de vontade sem conteúdo negocial, que determina a produção de efeitos legalmente previstos. Ou seja, diante deste ato, a pessoa tem a vontade, ela tá manifestando uma determinada vontade, exercendo de alguma forma o seu interesse. No entanto, ela sabe que ela não pode dispor ou modificar os efeitos jurídicos daquele ato, porque é a lei que prevê aquele ato. Então, a sua vontade acaba sendo aderida, acaba aderindo aos efeitos legais, diferentemente do negócio jurídico do contrato, em que as partes podem negociar e criar uma nova norma a partir daquelas transações. Então, os efeitos da manifestação de vontade estão pré-determinados em lei e o titular não pode modificá-los. Então, a vontade humana é aderente aos efeitos previstos na lei. O artigo 185 do Código Civil é o único dispositivo que trata dos atos jurídicos em sentido estrito. E a única coisa que ele dispõe é que aos atos jurídicos listos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. O título anterior refere-se exatamente ao negócio jurídico. Então, diante da omissão legislativa e da falta de regulamentação do ato jurídico em sentido estrito, pode-se aplicar as regras do negócio jurídico. E aí um exemplo do que seria um ato jurídico em sentido estrito: o reconhecimento de filhos. Então, um sujeito que depois de anos reconhece uma pessoa como seu filho, a lei prevê diversos efeitos que são automáticos àquele ato. E ele não pode, por exemplo, ressalvar o direito de herança do seu filho ou afastar que seu filho possa carregar o seu sobrenome. Então, a própria lei que determina quais são os atos, os efeitos daquele determinado ato. E aqui um exemplo disso é no artigo 1613, que prevê que são ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. Então, diante do ato de reconhecimento do filho, é a lei que vai prever quais são os seus efeitos e não cabe ao titular do direito de expor ou modificá-los. Um outro exemplo de um ato jurídico em sentido estrito é a ocupação de um imóvel como tomada de posse. Então, um imóvel que está destituído de função social, que está completamente abandonado, diante da tomada de posse por uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, a partir daquele momento, a partir dos atos e comportamentos que eles forem desempenhando, seja na manutenção daquele terreno, seja destinando uma função social, seja cuidando da área como se fosse proprietária, é inevitável que alguns efeitos que estão previstos na lei vão repercutir, seja no âmbito do direito à posse, seja no âmbito do direito à propriedade, e não caberá às partes dispor, impedir ou negar que esses efeitos repercutam. E um outro exemplo é a fixação do domicílio.
Quando uma pessoa estabelece residência em determinado local com ânimo de ficar, pela própria lei, automaticamente ela fixa ali a sua residência. Então não foi a vontade dela necessariamente, de forma declarada e manifesta, bom, a partir de hoje esta é a minha residência. Mas pelos atos e pelo comportamento, a própria lei prevê efeitos automáticos e em qualquer cenário, como a residência da pessoa, aquilo automaticamente é considerado o domicílio do sujeito. E aqui a diferença, o processo de formação do ato jurídico em sentido estrito comparado ao negócio jurídico é um ato que ele dispensa toda uma complexidade que envolve necessariamente a formalização de um contrato. O ato jurídico em sentido estrito ele é um ato único, ele é um ato imediato que vai repercutir efeitos, diferentemente do negócio jurídico que a gente vai estudar agora, em que você tem a tratativa, você tem a discussão, a anuência das partes, a celebração, a formalização de um documento ou não, mas o ato jurídico em sentido estrito é um ato muito mais simples. Bom, e aqui o outro ato jurídico lato sensu, o negócio jurídico, que é o que acaba tendo uma maior relevância no estudo do direito civil, no estudo dessa matéria, principalmente pela incidência nos concursos públicos. Esse é o fato jurídico com elemento volitivo por excelência, visando regular direitos e deveres específicos de acordo com os interesses das partes, e diante da composição das vontades, cria-se uma nova ordem jurídica, um novo instituto jurídico visando regular direitos e deveres. Então, o requisito por excelência de um negócio jurídico, de um contrato, é a vontade, é o elemento volitivo. O negócio jurídico constitui o principal instrumento de exercício da autonomia privada, de liberdade negocial. E aí, lembrando das nossas primeiras aulas, quando a gente estudou os princípios da eticidade, o princípio da boa-fé objetiva, o negócio jurídico passa também a ser um instituto objeto de muitas mudanças e de muitas em decorrência das transformações sociais. Então, interpretar hoje o negócio jurídico em decorrência da vigência desses princípios é diferente de interpretar um negócio jurídico vigente no Código 16. Então, lembrando que a autonomia privada ela passa a sofrer limitações, ela passa a sempre ter que obedecer à função social do contrato, a obedecer à boa-fé objetiva, a tentar extrair sempre condutas leais e de confiança entre as partes contratuais. Então, esse foi um instituto jurídico por excelência modificado nos últimos anos. Bom, e aí dentro do negócio jurídico, algumas classificações estão presentes de forma mais recorrente nos concursos. Com relação à manifestação de vontade das partes, os negócios podem ser unilaterais ou bilaterais ou ainda plurilaterais. O negócio unilateral é a declaração de vontade que emana de apenas uma pessoa. Então, um exemplo aqui poderia ser o testamento. Então, no momento que celebra-se o testamento, é a vontade do autor da herança. Negócios bilaterais, há duas manifestações de vontade coincidentes sobre o objeto ou bem jurídico tutelado. Então, eminentemente, é o contrato, é um negócio jurídico padrão, via de regra. E os negócios plurilaterais, que envolvem mais de duas partes e interesses coincidentes. E aí, por exemplo, o contrato de sociedade entre várias pessoas. A segunda classificação, quanto às vantagens patrimoniais para as partes. Os negócios podem ser gratuitos ou onerosos. Os negócios gratuitos são os atos de liberalidade que conferem vantagens sem impor ônus ou obrigação de uma contraprestação pelo beneficiário. É o exemplo da doação pura, em que a pessoa simplesmente dispõe de um bem sem exigir qualquer tipo de contraprestação. E os negócios onerosos são negócios que envolvem sacrifícios e vantagens patrimoniais de ambas as partes. E aí, por exemplo, o contrato de locação. A própria lei de locação prevê os direitos e deveres do locador e do locatário. Então, este passa a ser um negócio oneroso porque parte, teoricamente, da paridade entre partes, de que ambos têm direitos e deveres a cumprir. Quanto aos efeitos, os negócios podem ser intervivos ou causa-mortes.
Inter vivos são aqueles destinados a produzir efeitos durante a vida dos negociantes. Então, por exemplo, o casamento, e aqui uma discussão, né? O casamento acaba sendo enquadrado como um negócio jurídico à medida que, no momento que você estipula, por exemplo, o regime de bens, com efeitos patrimoniais, aquilo é um verdadeiro negócio jurídico. Então, o casamento seria um negócio inter vivos. E o negócio causa mortes, aqueles cujos efeitos só ocorrem após a morte de determinada pessoa, como, por exemplo, o testamento. Uma outra classificação quanto à necessidade ou não de formalidades: os negócios podem ser solenes ou informais. São solenes aqueles que obedecem a uma forma prevista em lei, para que seja consagrada sua validade e aperfeiçoamento, ou quando as próprias partes prevêem algumas formalidades entre elas. Então, por exemplo, o testamento público e o casamento são normas de ordem pública que devem ser cumpridas e devem seguir todo um roteiro formal. E os negócios não solenes são aqueles que admitem forma livre, que na verdade é a regra do ordenamento jurídico. O artigo 109, 107 prevê que apenas quando houver a previsão legal que haverá a necessidade de cumprir toda uma formalidade. Então, o nosso ordenamento ele privilegiou a informalidade do negócio. E, por exemplo, a compra e venda de bens imóveis não exige qualquer tipo de formalidade legal. Quanto à autonomia dos negócios jurídicos, eles podem ser principais ou podem ser acessórios. Então, os negócios principais são aqueles que não dependem de qualquer outro negócio, então são autônomos para serem existentes e válidos, como, por exemplo, novamente, contratos de locação. E os negócios acessórios, a sua existência está subordinada a um outro contrato principal, e aí o exemplo é o contrato de fiança vinculado ao contrato de locação. Até aqui, alguma dúvida? Não? Então tá. Bom, agora a gente vai destrinchar os planos dentro do estudo do negócio jurídico. Porque por mais que os planos eles abordem todos os fatos jurídicos, é no negócio jurídico que normalmente o estudo é mais aprofundado. Então a gente vai estudar agora aqui com todos os detalhes. Primeiro plano de existência, plano do ser, plano ontológico. Nele estão previstos os pressupostos para um negócio jurídico. Então são os elementos essenciais que, se ausente qualquer um deles, aquele ato será inexistente. E aí é comum que a doutrina fale que neste plano há apenas substantivos, sem qualquer qualificação. Porque quando a gente for estudar o plano de validade, a gente vai, na verdade, partir desses pressupostos e complementar com adjetivações, como a gente vai ver logo daqui a pouco. Então, os pressupostos para que um negócio jurídico seja existente é o fato de haver um agente ou uma parte, haver um objeto, uma forma, se houver previsão legal para tanto, e a vontade. Então, esses são os 4 pressupostos. Ausente qualquer um deles, o negócio jurídico é inexistente. Dentro do plano de validade, que é o plano onde há mais detalhes para a gente estudar, a norma qualifica os pressupostos de existência, transmutando-os para requisitos de validade. Então, partindo daqueles mesmos pressupostos, agente, objeto, forma e vontade. No plano da validade, a gente vai adjetivar esses elementos. E aí vamos acrescentar agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita e não defesa em lei, vontade livre sem vícios. Com exceção desse requisito de validade, os demais são previstos no artigo 104 do Código Civil. A vontade livre sem vícios foi uma construção da doutrina e da jurisprudência que passou a considerá-lo como um requisito de validade, apesar de não previsto em lei, porque a vontade, se a gente parar para pensar, ela está vinculada tanto à capacidade do agente como à licitude do objeto. Então, o agente ele tem que ser capaz para ter a consciência daquela vontade, de que ele está manifestando genuinamente aquela vontade. E o objeto precisa ser lícito. Então, a vontade livre sem vícios foi um requisito criado pela doutrina. Desobedecido qualquer um desses requisitos, será caracterizada a invalidade do negócio jurídico. Bom, agora analisando cada um dos requisitos de validade.
A capacidade do agente. Então, como todo negócio jurídico traz como conteúdo uma declaração de vontade, a capacidade das partes é indispensável para sua validade. E aí, retomando o estudo das pessoas naturais, o artigo 3º e 4º do Código Civil prevê quem são os absolutamente relativamente incapazes. E como isso vai acabar repercutindo, inclusive com as mudanças do Estatuto da Pessoa com Deficiência, todas essas questões vinculadas à capacidade, à declaração de vontade, vão ser modificadas, tendo em vista que só existe agora um tipo de sujeito que é considerado absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos. Para além da questão da capacidade geral, há ainda a questão da legitimação que é exigida em alguns atos e alguns negócios jurídicos. E o exemplo mais presente é da pessoa casada, que é maior, é capaz, plenamente capaz, mas no momento que ela quer alienar um bem imóvel, por exemplo, ela precisa da anuência do cônjuge, a não ser que eles estejam casados sob regime de separação total. Então, nesse caso, a norma, para que aquele ato seja válido, não apenas a pessoa deve ser capaz, deve ser maior, como ela também exige a própria lei a anuência do cônjuge, para então ela poder completar todo o ciclo de validade. Então, o cuidado com alguns atos que exigem essa legitimação. O segundo requisito de validade: o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. O objeto lícito ele deve ser verificado não apenas de forma restrita com relação à coerência com o ordenamento jurídico, mas nos limites também impostos pela lei, que não sejam contrários aos bons costumes, à ordem pública, à boa-fé e à função social ou econômica de um instituto. E aqui algumas indagações. E se um negócio jurídico, de alguma forma, traduzir algum tipo de abuso de direitos? Esse contrato, ele será válido, ele será inválido? E aí o entendimento, trazendo inclusive o artigo 187 do Código Civil, que vocês vão estudar na próxima aula com relação aos atos ilícitos, o abuso de direito ele pode ser configurado como uma ilicitude e, portanto, aquele negócio jurídico que seja abusivo de acordo com a norma legal, ele será inválido também. E se o negócio for imoral? Como aferir a moralidade, sendo que se trata de um conceito de análise tão subjetiva, discricionária e arbitrária? Então vai partir do julgador, a partir das regras de interpretação, a partir dos princípios informativos do Código Civil, avaliar se aqueles termos contratuais estão ou não adequados à moralidade. E além disso, o objeto deve ser possível no plano fático. Então a possibilidade ela pode ser física ou jurídica. A física está presente quando a impossibilidade física está presente quando ela for absolutamente inviabilizada. Então, um exemplo meio tosco é o contrato de compra e venda de cavalos com asas, né? Cavalos com asas não existem, então se trata de uma prestação completamente impossível de ser cumprida. O objeto também deve ser determinado ou ao menos determinado. Então, todo objeto deve conter elementos mínimos de individualização que permitam caracterizá-lo. E na obrigação de dar coisa incerta, que a gente vai estudar quando a gente for aprofundar nas obrigações, existe um determinado momento, lembrando que a obrigação de dar coisa incerta sempre você deve individualizar pela quantidade e pelo gênero. Então, por exemplo, 100 sacas de café. Você não determinou qual que é o café especificamente, mas o café seria o gênero e a quantidade de sacas seria a individualização. E aí, no momento em que você tiver que individualizar aquela entrega daquele produto, aí você vai determinar qual que é a espécie e todas as especificidades. Mas, nesse caso, a obrigação de dar coisa incerta, ela não chega a ser, ela não é inválida, porque de alguma forma ela está individualizando minimamente a prestação daquele contrato. Mas não haver qualquer tipo de individualização que identifique qual que é a prestação que deve ser cumprida pode acarretar a invalidade do negócio jurídico. Bom, terceiro requisito da validade, a vontade livre sem vícios. A vontade, elemento volitivo, consiste no aspecto basilar do negócio jurídico. Ela que acaba diferenciando
o negócio jurídico do ato jurídico estrito sensu, do ato fato jurídico. Então, é o elemento primordial do negócio jurídico. O consentimento de um negócio, ele pode se dar de forma expressa, seja de forma escrita ou verbal, ou de forma tácita, bastando que haja algum comportamento que indique dentro das circunstâncias que aquela pessoa anuiu ao contrato, de que ela está de acordo. A manifestação ou declaração de vontade deve ser livre e não estar impregnada de malícia. E aí, quando a gente for estudar ainda hoje os vícios do negócio jurídico, que é o dolo, o erro, o estado de perigo, todos eles estão vinculados exatamente ao descumprimento dessa vontade livre. Alguma dúvida, gente? Não? Bom, já que a gente está dentro do requisito de validade, que é a vontade, que é o elemento volitivo, regras de interpretação do negócio jurídico também é um objeto que a gente vai acabar estudando agora, tendo em vista que para você aferir qual que é a vontade eminente daquele contrato, você deve interpretá-la, já que a vontade não é algo dado de forma tão objetiva e de forma tão clara necessariamente. Então, diante da consagração da vontade como um elemento basilar, fundamental de um negócio jurídico, a doutrina construiu regras de interpretação da vontade do negócio. E aí ela trouxe dois tipos de regra. A regra principal, ou a regra ouro, que é a boa-fé objetiva, e regras complementares. Aí, lembrando, quando a gente estudou a boa-fé objetiva, nós estudamos as funções relacionadas à boa-fé objetiva, e dentre elas, a função interpretativa dos contratos. Então é aqui que a gente vai trazer de novo aquilo que o material que a gente já estudou. Essa regra, portanto, é a central da interpretação de todo e qualquer negócio jurídico. Ela nunca é afastada. Então, a análise e interpretação de qualquer contrato deve partir do princípio da boa-fé objetiva. Ainda que você possa aplicar regras complementares, ela sempre deve estar presente. E aí as regras acessórias ou combinantes. A primeira delas é a interpretação dos negócios solenes. Então, de acordo com a regra geral, os negócios jurídicos se formam pela simples vontade. Os negócios serão solenes ou formais nos casos previstos em lei, via de regra, ou pela vontade dos contratantes. É possível que as próprias partes disponham de determinados requisitos e elementos que passam a compor a substância do ato. E nesses casos, a solenidade integra a substância do ato. O artigo 109 prevê que o negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valência em instrumento público, este é da substância do ato. Então, quando houver a necessidade do cumprimento de uma formalidade ou de solenidade como instrumento público, ela compõe a substância do ato. Um exemplo são os negócios jurídicos imobiliários, que acaba excepcionando a regra geral dos negócios de que privilegia-se a informalidade. Diante dos negócios jurídicos imobiliários, há necessariamente que haver a celebração por escritura pública. E aí há uma exceção no próprio ordenamento, no artigo 108, que quando aquele imóvel tiver um valor inferior a 30 salários mínimos, não há necessidade da escritura pública, e há a compreensão pela doutrina de que esse dispositivo, inclusive, consagra a função social dos contratos, as circunstâncias locais, tendo em vista que, de alguma forma, considerando uma maior vulnerabilidade daquele que adquire um imóvel de tão baixo custo, ele tem menos condições para custear uma escritura pública. A outra regra de interpretação complementar é a reserva mental. É o propósito íntimo de não cumprir a declaração de vontade que foi expressado e declarado. Então, a pessoa declara algo que não pretende cumprir, por isso a reserva mental. E aí o artigo 110 traz o dispositivo que prevê que a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então, inclusive, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da lealdade que deve haver entre as partes, se ele manifestou algo que na verdade não corresponde com o seu íntimo, com o que ele efetivamente queria,
essa vontade declarada ela deve subsistir, pensando principalmente na boa-fé objetiva das outras partes que estão envolvidas diretamente no negócio. Agora, se a outra parte com quem ele celebrou um contrato com reserva mental tiver conhecimento de que aquela vontade não era correspondente com a sua intimidade, nesse caso a gente enquadraria esse contrato no contrato de simulação, já que ambas as partes estão declarando algo que na verdade não pretendem, não têm interesse. E aí, nesse caso da simulação, o contrato será nulo. Bom, a terceira regra é a interpretação dos negócios pelo silêncio. O artigo 111 prevê que o silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, muitas vezes, o silêncio ele pode ser uma demonstração de vontade, uma declaração de vontade, mas vai depender do negócio a ser celebrado e das circunstâncias que o cercarem. Então, por exemplo, no caso do contrato de doação, a pessoa que vai doar um determinado bem, ela deve fazê-lo de forma expressa e verbal. Nesse caso, não caberia uma manifestação de vontade por meio do silêncio. Agora, aquela pessoa que recebe o bem em doação, ela pode aceitá-lo em silêncio. Por exemplo, alguém está doando uma televisão, né? Estou aqui doando para você. Se você simplesmente fica em silêncio, pega e leva, essa é a maior demonstração de vontade de que você está anuindo para o contrato. A quarta regra de interpretação é a interpretação da vontade. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Esse dispositivo pretende dar muito mais reconhecimento e dar mais importância à intenção efetivamente do que à literalidade muitas vezes do contrato. Aí aqui um exemplo que eu até peguei do Flávio Tartucci, que é o seguinte: imaginando que o pai e o filho estão na praia, a criança acaba se distanciando do pai e entra no mar e acaba se afogando. E aí o salva-vidas sai correndo, vai salvar a criança, consegue recuperar e salvá-la. E aí o pai, querendo por gratidão, de alguma forma, dar alguma contraprestação por aquele ato, ele resolve doar um determinado bem. Quero doar meu relógio de ouro para você que salvou meu filho. E aí na confusão, ao invés dele falar José, ele fala João, que é outro salva-vidas. É evidente que a intenção dele deve ser privilegiada em detrimento da mero erro de nomenclatura. Então, é um caso bem diferente, assim, mas é mais para deixar claro o que propõe o dispositivo. E aqui a regra de interpretação restritiva. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente. Então, exatamente pela própria característica desses tipos de contrato, em que alguém está sendo benevolente contra a parte, ou quando ele está renunciando a algum direito que ele teria, a interpretação ela deve ser restritiva. E aí um exemplo é a súmula 214 do STJ, que prevê que o fiador da locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Então, pensando numa pessoa que acaba se tornando fiadora num contrato de locação, por mera liberalidade, seja por amizade, por relação afetuosa, afetiva, se ela não participou de algum processo de aditamento entre as partes, seja de negociação, seja a mudança do valor do aluguel, ela não pode responder eventualmente por essas obrigações, já que ela não participou e não anuiu. E aí eu trouxe um exemplo de um processo que eu acompanhei. O fiador poderia, nesse caso, até pedir para sair do contrato? Então, poderia. Para você comprovar isso, é super complicado. Mas nesse caso que eu acompanhei, eu era advogada de uma fiadora, que era amiga, era vizinha da locatária. Elas eram vizinhas há muitos anos atrás e ela tinha um único imóvel, essa fiadora, que era o imóvel de família, imóvel, assim, que passou a vida pagando para ter aquele imóvel. E ela, por amizade, acabou virando fiadora dessa vizinha, que depois de anos, inclusive, ela até perdeu o contato, mas ela estava no contrato de locação. Aí o que aconteceu? A locatária
ficou inadimplente, deixou de pagar os aluguéis e aí entraram com ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis. E aí no momento que você cobra os aluguéis, você também traz para o polo passivo a fiadora. Então ambas ficam responsáveis pela obrigação. E aí a fiadora foi citada, no momento ela não constituiu advogado, e aí ela participou de uma audiência, depois de alguns meses que estava tramitando o processo, ela compareceu a uma audiência sozinha, sem advogado, sem qualquer tipo de orientação, saiu da audiência sem entender o que tinha acontecido, e ela ficou acho que ela foi tão esquecida por todos os atores ali do sistema de justiça, que ela sequer assinou a ata da audiência. E aí o que ficou combinado nessa audiência? Que por conta dessa dívida, ela faria um parcelamento do débito, só que era um parcelamento com prestações muito altas. Passados alguns meses, ela não conseguia mais pagar as prestações, e aí foi executada novamente. E aí nisso a fiadora novamente foi intimada. E aí que ela chegou a mim. E aí quando eu olhei aquele caso, eu lembrava dessa súmula, e eu falei, bom, tudo bem, ela estava presente na audiência, mas ela não tinha advogado, ela sequer assinou, ela não entendeu nada do que aconteceu. Então, em outras palavras, ela não anuiu aquele novo aditamento. E aí, assim, foi uma catada que foi nem vai dar certo, né? Porque imagina, ela estava lá na audiência e deu certo. O juiz excluiu ela do polo passivo, ela deixou de ser obrigada pelas dívidas que a locatária tinha contraído. Então, esse é um exemplo, né? É exatamente isso, né? Considerando que é uma pessoa que está lá gratuitamente, de forma benevolente, dando como garantia o seu único imóvel, né? E aí, lembrando, eu acho que vocês já tiveram aula de bem de família, é uma das únicas exceções em que você penhora o bem de família, né? Que é o caso do fiador no contrato de locação. Obviamente, ela também não sabia disso quando ela resolveu ser fiadora, né? Porque ela não foi orientada. Mas esse é um típico exemplo, ela conseguiu ser afastada do polo passivo. Bom, aqui é uma outra regra que é a interpretação do autocontrato, que é o contrato consigo mesmo. Então, a mesma figura, ela participa dos dois polos, via de regra, uma em nome próprio e a outra por meio de um representante. E aqui o artigo 117 prevê que, salvo se permitir a lei ou o representado, é anulado o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebre consigo mesmo. Então, um exemplo da doutrina que eu acabei não colocando seria, por exemplo, uma pessoa que mora em outro estado e quer vender o seu veículo. E aí pede para um amigo, outorga a procuração, para aquele amigo vender o veículo numa outra cidade. Aquele mesmo amigo resolve comprar aquele veículo. Então, ele está representando de um lado o dono do veículo e ele está compondo no polo passivo, no outro polo, como adquirente. E aí, ele se aproveitando da vantagem de estar nos dois polos, ele coloca um valor muito abaixo do mercado, e aí, nesse caso, o negócio seria, portanto, inválido. Pode passar. Eu vou ter declaração, gente? 8h30. Bom, aí aqui, para a gente fechar um pouco essa matéria com relação aos requisitos de validade, uma questão do TRT da 14ª região, e aí você tem que definir quais são as proposições verdadeiras e falsas. Então, a primeira assertiva. No ato jurídico em sentido estrito, só para a gente lembrar, a emissão da vontade do agente e sua respectiva conformidade com a lei elevam a plano superior, para o fim de produção de efeito reconhecido pela ordem jurídica, o elemento volitivo. O que vocês acham? Vamos para a segunda. O depoimento de um cego não pode ser admitido como prova da celebração de um ato jurídico. Fácil. Terceiro, o silêncio pode ser fato gerador de um negócio jurídico. Quarto, o testamento é um negócio jurídico unilateral não receptício. É que eu não mencionei o que é o não receptício, mas não parte da necessidade daquele que está recebendo aceitar. Então, por enquanto, o que vocês acham? Essa está errada, a 2, 3 está certa, 4 está certa. E a primeira?
Então, o que está querendo dizer? Que no ato jurídico, a emissão de vontade do agente, sua respectiva conformidade com a lei, elevam a plano superior o elemento volitivo, ou seja, a vontade. Lembrando que o ato jurídico, em sentido estrito, ele tem que ter a vontade, mas a vontade ela não vai mudar na repercussão dos efeitos. Então, nesse caso, não há elevação para o plano superior do elemento volitivo para o fim de produção de efeito, porque é a própria norma que prevê os efeitos. Então, essa certificação foi bem chatinha, mas foi bem pegadinha mesmo. Por isso que eu coloquei aqui, porque quando eu estudava, eu tinha uma dificuldade enorme de lembrar o que era fato, ato, do ato senso. Esse seria o plano de eficácia? Oi? Seria o plano de eficácia, não? Então, o que está querendo dizer o que está querendo dizer é que para esse ato jurídico, em estrito senso, no âmbito da repercussão dos efeitos, exatamente no plano de eficácia, é a vontade que é consagrada. Isso seria, se tivesse colocado aqui no negócio jurídico, a emissão da vontade estaria correta. Mas o caso é ato jurídico estrito senso. Tá? Então essa está errada, essas duas estão certas. Pode passar. Aí está a resposta. Pode passar mais uma vez. E aqui, o último requisito de validade, que é a forma prescrita ou não defesa em lei. Via de regra, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir. Então, ordinariamente, os negócios jurídicos são informais, à luz do princípio da formalidade, da liberdade das formas. Excepcionalmente, em busca de atribuir maior segurança jurídica em determinados casos, a depender do tipo de negócio jurídico a ser celebrado, a lei prevê algumas formalidades. E aqui, só para diferenciar, porque às vezes a gente confunde, que também não tem tanta relevância, mas só para a gente saber a diferença entre formalidade e solenidade. A formalidade seria gênero, ela é muito mais ampla, porque consiste em qualquer exigência apontada pela lei. Então, por exemplo, a forma escrita. A solenidade, por sua vez, é a necessidade de ato público, a escritura pública. Então, ela seria espécie da formalidade. A solenidade é algo muito mais restrito. Então, quando a gente pensa em solenidade, a gente pensa em ato público. Formalidade, qualquer tipo de requisito formal previsto na lei. Contudo, é isso. Na prática, pouco importa saber propriamente cada um desses conceitos, porque descumprida qualquer formalidade, descumprida solenidade, o negócio jurídico vai ser inválido. Bom, aí a gente vai entrar nos elementos acidentais do negócio jurídico, que alguns autores costumam estudar no momento que for estudar o plano de eficácia, e outros já estudam no momento, logo depois do plano, dentro do plano da validade, porque a depender do caso, a presença do elemento acidental pode gerar nulidade do negócio jurídico que está situado no plano da validade. Então, não necessariamente esses elementos repercutirão tão somente no plano da eficácia, que é o próximo plano que a gente vai estudar. Por isso que eu já resolvi adiantar, porque tem alguns exemplos aqui que, a depender do descumprimento desses elementos acidentais, eles acarretam a invalidade e não a não eficácia do negócio. Então, o primeiro elemento acidental é a condição, que deriva exclusivamente da vontade das partes e faz o mesmo depender de um evento futuro e incerto. Então, a condição, ela não está prevista na norma, no ordenamento jurídico. Ela é construída e criada pelas próprias partes contratuais. E aí, ele sempre parte, a condição está vinculada a um evento futuro e incerto. Então, o artigo 121 do Código Civil prevê, considerando-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. E aí, algumas proibições dentro do estudo das condições. São proibidas todas as condições que derivarem de todo o efeito o negócio jurídico. Essas seriam as chamadas condições perplexas, ou que sujeitam o mesmo à vontade de somente uma das partes, ao arbítrio de apenas uma das partes, que são as condições puramente potestativas. Pode passar que a gente vai analisar cada uma delas. As condições física e juridicamente impossíveis inviabilizam o negócio jurídico e, portanto, acabam tornando inválido.
e ainda invalidam o negócio por nulidades as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, bem como as incompreensíveis ou contraditórias. Então, a depender do tipo de condição estipulado em um contrato, não vai ser apenas o efeito, não vai haver repercussão apenas no âmbito do plano de eficácia. Pode repercutir, inclusive, na invalidade do negócio. Então, aqui as condições quanto à licitude. Condições lícitas, aquelas que estão de acordo com o ordenamento jurídico, não geram invalidade no negócio. Então, exemplo, te dou o meu carro quando ele completar 20 mil quilômetros de rodagem. É uma condição lícita, ela é possível, então o negócio jurídico, a princípio, é válido. Condições ilícitas contrariam a lei, a ordem pública, os bons costumes, gerando a nulidade do negócio. Então, condiciona a minha doação se a pessoa praticar um crime. Isso invalida por completo o negócio jurídico. Quanto à possibilidade, elas podem ser possíveis ou impossíveis. As condições possíveis, aquelas que podem ser cumpridas física ou juridicamente, não invalidando o negócio. Então, exemplo, uma venda subordinada a uma viagem do comprador à Europa. Então, eu vou vender essa passagem, mas essa passagem ela só vale para dentro daquele território, então você pode condicioná-la dessa maneira. Condições impossíveis. Uma mesma venda subordinada a uma viagem do comprador ao planeta Marte. É algo completamente impossível de ser cumprido. Então, essa condição ela nunca vai ser implementada. Então, ela é impossível. Quanto à origem, as condições podem ser causais, que são aquelas em decorrência de algum acontecimento e evento da natureza. Então, por exemplo, alguém se compromete a vender um bem a outrem caso chova. Sou supersticiosa, só vou vender se chover. É possível. Condições potestativas são aquelas que dependem da vontade humana, da vontade das partes. As simplesmente potestativas dependem das duas partes, a partir da construção e da liberalidade de ambas. As puramente potestativas, que aí vão invalidar o negócio jurídico, dependem da vontade unilateral, sujeitando ao puro arbítrio de apenas uma das partes. Por exemplo, dou o veículo se eu quiser. Não faz o menor sentido, a condição só depende da implementação e da predisposição de uma única das partes. Quanto aos efeitos da condição, as condições podem ser suspensivas, então enquanto não se verificarem, impedem que o negócio gere efeitos. Então, por exemplo, a venda a contento de vinho. Você chega num restaurante, pede uma garrafa de vinho, aí o garçom vai lá, abre, só coloca um pouquinho de vinho para você provar. Enquanto você não aprovar, tomar o vinho e falar, ok, quero a garrafa, há uma condição suspensiva. E a venda, ela fica suspensa até esse momento. Então, enquanto não se verifica a condição, o negócio ele ainda é pendente. E diante do preenchimento da condição, tem-se, portanto, implemento. E diante da não realização, há a frustração. E aí, uma outra espécie das condições, assim como as suspensivas, são as condições resolutivas. Enquanto não se verificarem, ela acaba sendo mais ou menos o oposto das suspensivas. Porque enquanto elas não se verificarem, não trazem qualquer consequência para o negócio jurídico, vigorando o mesmo. E aí um exemplo, aqui está o dispositivo que prevê as condições. Aqui um exemplo que me veio à cabeça para deixar clara a condição resolutiva é da alienação fiduciária em garantia. Então você pretende adquirir um imóvel, um automóvel, você vai na concessionária, mas você não dispõe daquele montante. Então você vai contrair um financiamento numa instituição bancária e aí para todo financiamento você precisa oferecer uma garantia. E a garantia é o próprio automóvel adquirido. Então nesse momento, quando você contrai o financiamento, a titularidade daquele automóvel, ele passa a ser da instituição financeira. E só depois que você arcar e pagar todas as prestações, é que a titularidade volta a ficar no seu domínio. Então, nesse sentido, essa condição é resolutiva. Só no momento do encerramento do pagamento das prestações que você passa a retomar a propriedade para si. Aqui, o segundo elemento acidental é o termo que faz com que a eficácia do negócio jurídico fique subordinada à ocorrência de um evento futuro e certo.
Então, o termo, diferentemente da condição, a condição ela suspende tanto a aquisição do direito como a eficácia. No caso do termo, é apenas a eficácia do negócio jurídico que fica subordinada à ocorrência de um evento futuro e certo. E aqui a gente tem o termo inicial, que é o dies a quo, que quando se dá o início da repercussão dos efeitos, o termo final, dies ad quem, que é o fim das consequências derivadas do negócio, e o lapso temporal, que acaba sendo o próprio prazo. O artigo 131 prevê aqui que o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então a pessoa ela já tem o direito, ela já adquiriu o direito, mas ela não pode, até o advento do termo, exercer. Pode passar. Bom, quanto à origem, o termo pode ser legal ou convencional. O termo legal é o fixado pela norma jurídica. Aqui o exemplo do termo inicial, a atuação de um inventariante, só vai ocorrer no momento em que ele assumiu o compromisso judicialmente, perante o juiz. O termo convencional é aquele que é fixado pelas próprias partes. Então, por exemplo, no contrato de locação, o termo inicial e o termo final de vigência daquele contrato. Com relação à determinabilidade, o termo pode ser certo ou determinado, ou incerto ou indeterminado. O termo certo, a gente sabe exatamente quando o evento ocorrerá. Então, por exemplo, celebrei um contrato de locação pelo prazo de 30 meses, então eu sei que naquele último dia o contrato será ou encerrado ou prorrogado. Termo incerto, sabe-se que o evento ocorrerá, mas não sabe quando. Então, a própria morte, né? Todo mundo sabe que vamos morrer, só não sabemos quando. E aqui, para diferenciar a condição suspensiva e o termo inicial. Então, a condição suspensiva, isso cai muito no concurso, eu não sei porquê, então é bom estudar essas regrinhas aqui. Condição suspensiva, ela suspende o exercício e a aquisição do direito. E ela subordina a eficácia do negócio a um evento futuro e incerto. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.